começar a última palestra do dia do professor Mário Sérgio Alvim. Vai falar pra gente uma abordagem bayesiana sobre o método científico e a navalha de Ockham. Então, obrigado, Flávio. Boa tarde, todo mundo, né? E como o Flávio introduziu, né? Hoje eu vou falar sobre a abordagem bayesiana do método científico da navalha de Ockham e qual que é o objetivo, né, dessa palestra de hoje. O objetivo da palestra não é entrar nos detalhes matemáticos de como é que a gente vai utilizar a inferência bayesiana para aplicar o método científico, mas é mais para passar para vocês a ideia de como é que o método bayesiano pode ser utilizado para justificar o método científico. Esse é um tema, inclusive, de palestra de verão, da escola de verão, que eu não dei nos anos anteriores e eu resolvi dar nesse ano esse tema, porque eu tenho observado que os alunos, né, principalmente os alunos de pós-graduação aqui, que a gente tem aqui no DCC, né, muitas vezes eles têm dificuldade de saber o que é o método científico. Apesar da gente ter estudado o método científico, né, no ensino fundamental e no ensino médio, muitas vezes eu percebo que a gente tem dificuldade de se perguntar o que é o método científico, da pessoa dizer o que é o método científico. Em particular, uma coisa que eu acho que é interessante, né, é que eu vejo muitas vezes alunos até defendendo proposta de dissertação, proposta de tese, e falando que eles conseguiram provar a hipótese deles, por exemplo, né? É uma coisa que você não faz com o método científico, é provar a sua hipótese. Você consegue, no máximo, falhar em desprovar a sua hipótese, né? E esse tipo de coisa faz diferença. Faz diferença porque se você não seguir o método científico da maneira correta, as conclusões às quais você chega não são confiáveis na medida que elas poderiam ser confiáveis, né? E então, essas intuições que a gente tem, às vezes elas estão erradas de como é que aplica o método científico, e o teorema de Bayes, que tem aplicação em várias áreas, né, da ciência da computação e da matemática, ele consegue muito bem mostrar para a gente qual que é o comportamento matemático de cada componente que a gente utiliza no processo científico, e se a gente prestar atenção na formalização de Bayes, isso ajuda a gente a entender o que a gente está fazendo de errado se a gente vai fazendo errado no método científico, ok? Então, vamos ver se passando, né? Então, o método científico, né, a gente vai falar um pouco dele aqui hoje, ele tem duas coisas que são extremamente importantes, né? Uma das coisas que o método científico se baseia é o teste de hipóteses, e outra coisa que ele se baseia é no princípio da navalha de Ockham. Então, só para fazer uma pergunta inicial aqui, quem aqui estudou o método científico em algum momento da vida até agora? Ou na escola, ou antes de entrar na UFMG? Ok? Quem nunca estudou o método científico? Ok? Não, tem gente que nunca estudou o método científico, né? Quem já ouviu falar da navalha de Ockham? Ok? Quem nunca ouviu falar da navalha de Ockham? Então tem mais gente, ok? Então vai ter novidade para grande parte do público aqui hoje, né? Então, esse é o tema geral, mas a gente em particular vai estar preocupado com três perguntas, né? Qual que é a diferença entre uma hipótese verossímil e uma hipótese provável? Não são a mesma coisa. Então, de curiosidade também, de cabeça, assim, alguém conseguiria se sentir seguro para falar a diferença de uma hipótese verossímil ou provável? O que é falar uma coisa verossímil e o que é uma coisa provável? Não é para me responder, não. É só para ter uma noção de quem se sente seguro com isso. Sente? Uma pessoa? Ok. Então vamos esperando que no final da nossa conversa tenha mais gente que seja capaz de levantar a mão, né? O que difere uma boa hipótese de uma má hipótese, ok? Quando que você aceita uma hipótese e quando que você rejeita uma hipótese. E outra pergunta que a gente vai estar focando aqui também é como que você quantifica o quão simples é uma hipótese, né? Porque a gente vai ver que o princípio da navalha de Ockham tem a ver com simplicidade. Então, como é que a gente vai medir o nível de simplicidade de uma hipótese? Então, essas são as três perguntas pelas quais a gente vai passar hoje, mas então vou introduzir primeiro o problema, né? Bom, o problema começa com a busca pelo conhecimento, né? A humanidade tem buscado conhecimento desde que a humanidade é a humanidade, né? E foram tentadas várias maneiras da gente conseguir buscar conhecimento. A ideia por trás da busca do conhecimento é que
você tem explicações alternativas para fenômenos que você está observando e você quer escolher qual que é a melhor explicação para aqueles fenômenos que você está observando. O que é interessante é que a busca pelo conhecimento ela existe há milênios. O método científico é uma invenção relativamente recente, né? O método científico tem apenas algumas centenas de anos. E depois que o método científico foi inventado, a rapidez com que o conhecimento é adquirido pela humanidade cresceu exponencialmente, né? Foi um avanço muito grande na história da humanidade o método científico. Mas a busca pelo conhecimento já existe desde antes do método científico. E pessoas, né, como nós, hoje no dia a dia, também buscamos conhecimento e muitas vezes a gente busca conhecimento sem fazer uso do método científico. Então, exemplos de busca de conhecimento, né? Algumas pessoas dizem que vacina pode causar autismo, outras pessoas dizem que não, ok? A gente está buscando conhecimento. Vacina causa autismo ou não causa autismo, ok? Outras questões que a gente procura conhecimento, né? Algumas pessoas acham que tudo que existe no universo é físico. Algumas pessoas acham que tem uma força sobrenatural ou um Deus, ok? A gente busca esse conhecimento. Qual das duas explicações é verdadeira, né? Algumas pessoas dizem que para você fazer economia e ir para frente, você tem que aumentar o imposto sobre os ricos. Quanto mais rico, mais dinheiro você tem que pagar, ok? Inclusive imposto sobre herança, são discussões que a gente tem. Outras pessoas dizem que não. Se você taxar os ricos, a economia vai afundar. Todas essas pessoas, quando estão tendo essas discussões, né, elas estão buscando um conhecimento. O que é verdade em cada um desses casos aqui, ok? O que é verdade? Até antes do método científico, cada um tinha uma abordagem para resolver a resposta dessas perguntas. Era uma abordagem muito assim, cada um fazia o que queria, consulta um oráculo, né, olha para as estrelas. Não existia uma maneira orientada de você conseguir tentar responder essas perguntas de uma maneira que seja verificável por qualquer outra pessoa que também esteja investigando a mesma questão e que vocês possam concordar com a resposta que é dada, né? Então, essas três aqui são perguntas difíceis. Pela audiência que eu tenho aqui, eu até imagino, né, que seja natural que tenham controvérsias na pergunta 2 e na pergunta 3, ok? Agora, se tiver controvérsia sobre a pergunta 1, então isso aqui é um problema, né? A pergunta 1, a resposta está bem estabelecida, né? A vacina não causa autismo. Mas quem que verificou que a vacina não causa autismo é o método científico, né? A gente também pode aplicar o método científico a essas duas questões aqui de baixo, né? A maneira como tem sido aplicada é diferente, eu não vou entrar no mérito, mas a questão é, a busca pelo conhecimento, ela envolve responder questões difíceis. Essas questões são questões difíceis de serem respondidas, né? E a gente precisa, então, ter um método para responder. Então, qual que é o problema central do teste de hipóteses? Você tem um conjunto de dados que você observa e você tem explicações alternativas ou hipóteses alternativas que são candidatos a explicar os dados que você está observando. E a sua tarefa os dados estão fixos, o que eu observei é isso aqui. As explicações possíveis são essas aqui, eu tenho a explicação A, B e a C. Qual dessas três explicações é que melhor explica o que está acontecendo com esses dados aqui, ok? Esse é o problema de teste de hipótese. Se você for pegar, então, o caso, vamos voltar no slide anterior, se você quiser fazer um teste de hipótese sobre vacinas podem causar autismo ou não. Bom, você tem duas hipóteses. Uma hipótese é vacina causa autismo, você tem outra hipótese, vacina não causa autismo. E você tem à sua disposição um conjunto de dados que você pode coletar e você vai tentar ver qual dessas duas hipóteses melhor explica os dados que você está coletando. Que dados que você pode coletar? A frequência com que pessoas têm autismo na sociedade, a frequência com que pessoas que tomam a vacina têm autismo, se elas têm autismo antes ou depois de tomar a vacina, se a frequência de pessoas com autismo é diferente dependendo do tipo de vacina que elas tomam. Todos esses dados são coisas que você pode coletar e são coisas objetivas que estão aí. E aí você vai ver, com esses dados que são fixos, os dados não estão sujeitos à discussão, né? Eles são fatos, você vai ver qual das duas hipóteses melhor se encaixa para explicar esses dados que você está observando. O mesmo pode ser feito com as hipóteses se o universo é puramente físico ou se existe um Deus, se é vantajoso para a economia como um todo você aumentar o imposto sobre os super ricos ou se você não cortar os impostos sobre os super ricos, né? Então, qual que é a melhor maneira de fazer isso? Bom, você tem duas hipóteses alternativas aqui também, você tem duas hipóteses alternativas aqui também, você quer testar sempre qual das duas é mais correta para explicar os dados que você está observando.
Então, esse problema de testar hipóteses não é uma tarefa trivial. Encontrar a verdade é difícil. E tanto não é uma tarefa trivial que demorou milênios, né, até a humanidade descobrir a maneira correta de resolver esse problema, que é o método científico. Demorou muito tempo, ok? Não foi uma coisa que foi descoberta lá ainda nos tempos dos gregos e romanos. E eles fizeram coisa pra caramba em termos de avançar a filosofia e avançar a matemática. O método científico é uma invenção relativamente recente. Então, o método científico é, sem exagero, um dos maiores avanços da civilização humana, né? Depois que a gente começou a aplicar o método científico, o nosso ganho de conhecimento aumentou demais, né? Bom, existem várias maneiras de apresentar o método científico, mas aqui eu vou colocar uma sequência de passos bem curtinha do que é o método científico. O método científico pode ser explicado da seguinte forma: você encontra uma pergunta interessante, ok? As 3 perguntas que eu coloquei ali, eu acredito que muita gente acha que são interessantes, né? Vacina causa ou não causa autismo, né? Deus existe ou não existe, né? É melhor aumentar o imposto sobre os ricos ou cortar o imposto sobre os ricos, se você quiser fazer a economia crescer? São perguntas interessantes, né? Depois, você tem que formular uma hipótese que explique a sua pergunta, né? Bom, aí, nesse ponto aqui, isso é extremamente importante para o método científico. Quando você formula uma hipótese para explicar algum fenômeno, então eu tenho um fenômeno de que a economia, por exemplo, agora está superaquecendo e está tendo inflação, e a minha hipótese é que isso está acontecendo porque as pessoas não estão poupando o suficiente e estão gastando todo o dinheiro que elas têm, ok? Essa é a minha hipótese. Para uma hipótese ser científica, ela tem que ser capaz de ser falsificada, ok? Então, o que quer dizer que uma hipótese é falsificável? Quer dizer que existe pelo menos uma observação que essa hipótese preveja, ou não preveja, para ser mais preciso, existe pelo menos uma observação que, se você observar isso, você vai poder concluir com certeza que sua hipótese estava falsa, ok? Então, por exemplo, o que é uma hipótese falsificável, né? Eu falar que o que tem ali, o quartinho de edição ali atrás, tem uma figura na parede do Batman, ok? Essa é a minha hipótese. Ela é falsificável. Existe pelo menos uma observação que faça com que todo mundo veja que a hipótese não é verdadeira. Seria a observação de chegar lá dentro, olhar para a parede e não ter nenhuma figura do Batman na parede. Isso é falsificável, ok? Existem hipóteses que não são falsificáveis. Hipóteses que não são falsificáveis não são científicas, né? Então, exemplo de hipótese não falsificável, né? Tem o exemplo clássico do Carl Sagan do dragão na garagem, né? Eu falo para vocês que tem um dragão na minha garagem. Aí vocês vão lá dentro e não veem o dragão, e eu falo que é porque o dragão é invisível, ok? Aí vocês tentam encostar no dragão, mas eu falo que ele não tem a toque, né? Ele também né? Como é que fala, né? Ele é imaterial, né? Na verdade, aí vocês pegam um sensor de ondas quânticas para ver se o dragão está lá dentro, e eu falo que, na verdade, esse dragão não tem nenhuma maneira de ele não tem nenhuma interação com o universo que a gente vive, ok? Esse é um dragão que está lá na minha garagem, mas não tem nada, ele não tem nenhuma interação. Por nenhuma das 4 grandes forças da física você consegue interagir com ele, ok? Então, não tem gravidade, não tem força eletromagnética, nada. Então, esse dragão está lá ou não está lá? É uma hipótese, mas ela não é falsificável. Porque não existe nenhuma observação que você possa fazer para desmentir o fato do dragão estar lá. Porque você já está falando que o dragão não pode ser visto de forma nenhuma, sentido, medido. Então isso não é uma hipótese científica. Para uma hipótese ser científica, você tem que ser capaz, pelo menos, de imaginar que existe algum experimento que, se você fizer e o resultado der errado, você pode concluir que a resposta, que aquela hipótese era falsa. Isso é extremamente importante, ok? Esse é um dos problemas que a gente tem muitas vezes, que o que diferencia ciência de pseudociência é que muitas vezes a pseudociência, né? Então o que é a pseudociência? É um conjunto de práticas, né, que as pessoas tentam fazer parecer como que seja ciência, mas não é ciência de verdade, ok? Uma tática comum é usar hipóteses não falsificáveis, né? Que são aquelas pessoas que... um exemplo clássico é a astrologia, ok? Né? A astrologia é pseudociência, né? As hipóteses não são falsificáveis, né? Pessoas de escorpião são, sei lá, vingativas, né? Eu sou de escorpião, né? Já escutei isso.
Ah, mas eu não sou vingativo. Ah, não, porque seu ascendente é não sei o quê. Mas eu também não tenho característica do ascendente. É porque a meia da lua estava não sei onde, porque o lugar que você nasceu, porque a geometria, o horário de verão. É impossível você convencer alguém que acredita em astrologia que a hipótese dele está furada. Porque você pergunta para a pessoa, qual que é a sua hipótese? Minha hipótese é que o signo prevê. Aí você mostra que o signo não prevê e a pessoa sempre arranja uma desculpa. Porque a hipótese de que a astrologia funciona não é falsificável do ponto de vista dos astrólogos. Eles sempre vão encontrar uma explicação para contradizer Bom, a questão é a seguinte, você é preciso. A hipótese de que existem 12 tipos de pessoas, características principais que são dadas de acordo com o signo de cada um, isso aí é falsificável, ok? E já foi falsificado milhões de vezes, né? A hipótese de que existe um conjunto de pessoas que é descrito pelo signo em conjunção com o ascendente também é falsificável, ok? O problema da astrologia é que a hipótese que não é falsificável são hipóteses no seguinte sentido. Bom, a astrologia só funciona para aquela pessoa que acredita, então se você não acredita, com certeza ela não vai funcionar para você. E isso começa a ficar não falsificável, ok? Então se só funciona para quem acredita, mas só funciona também se você observar os dados que eles querem que vocês observem. E aqui, não, meu computador é de cá. Ok? Então vamos lá? Nem o computador gosta da astrologia, né? Então assim, não é um conjunto, é uma pseudociência e existem hipóteses não falsificáveis na astrologia, existem hipóteses não falsificáveis em várias religiões, na homeopatia, etc. Que são sinais, quando você tem uma hipótese que ela não faz uma previsão clara, que se você virar e falar assim, ó, então você está me falando que existem 12 tipos de pessoa, ok? E aí você fala assim, então vou medir, tem 12 tipos de pessoas? Não tem. Ok? Se a pessoa não está pronta para falar assim, então minha hipótese estava errada, ela realmente não está aplicando o método científico no dia a dia dela. E aí, uma vez que você faça a hipótese, que você tenha a hipótese, você formule a hipótese, você vai testar ela com experimentos que tentam falsificar a sua hipótese, ok? Então você vai procurar... Parou de funcionar o... Está funcionando? Você vai procurar experimentos que demonstrem que a sua hipótese não é verdadeira, ok? Você quer frustrar a hipótese, não comprovar a hipótese. E aí, o que você faz? Se os resultados que você obtém com seus experimentos se alinham com as predições das hipóteses, você aceita a hipótese temporariamente. Por que temporariamente? Porque você vai aceitar essa hipótese enquanto você não conseguir falsificar ela. Porque pode ser que amanhã você observe um conjunto de dados que faça você perceber que, na verdade, sua hipótese estava errada. E você vai ter que substituir. E se os resultados não se alinham com as predições da hipótese, você volta ao passo 2 e procura uma nova hipótese para tentar explicar o seu fenômeno. Então, essa é a ideia do método científico. Você tem uma pergunta, você formula hipóteses, você testa as hipóteses, tentando falsificar, verificar se tem alguma coisa que quebre elas, e uma hipótese que resista a tentar ser quebrada o tempo todo é a hipótese que você aceita. E você não fala que é uma verdade final científica, é o melhor que a gente sabe nesse momento, ok? Um exemplo clássico de método científico sendo aplicado e falsificação de hipóteses é a teoria da gravidade, né? E você tinha o Newton, né, lá, que chegou com a teoria da gravidade, tinha vários fenômenos que ele observava, as maçãs caíam da árvore, né? A Lua gira em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol, e ele queria uma hipótese para explicar aquilo. Ele propôs a teoria da gravitação, né? E foram feitos vários testes, né? E não conseguiam falsificar a teoria da gravitação de Newton. Até que os mecanismos, né, e os métodos, os instrumentos ficaram sofisticados o suficiente para as pessoas começarem a perceber que existiam observações que não condiziam com a teoria de Newton. A órbita de Mercúrio em torno do Sol era esquisita, se a teoria da gravitação de Newton estivesse correta, a órbita de Mercúrio não deveria ser a órbita que eles estavam observando. E aí o que eles fizeram tentaram uma hipótese melhor. E hoje a gente veio Einstein com a relatividade, e hoje a gente sabe que, na verdade, a teoria do Newton, ela não era completamente acurada. Existe uma teoria melhor. E como é que você largou a teoria do Newton e foi para a teoria do Einstein, então? Você pegou um conjunto de experimentos que falsificou a teoria do Newton. E aí você tem uma teoria mais forte. E a teoria do Einstein quer dizer que ela está correta? Não, ela está correta até o momento.
Até o momento que você conseguir uma observação que demonstre que a teoria do Einstein está errada e a gente procura por uma coisa melhor. Okay? Bom, então, uma maneira da gente ver por que é importante a gente falsificar e não confirmar hipóteses é um experimento do Eison, é um exercício mental, na verdade, do Eison, que é um joguinho, uma brincadeira, né? Então vamos tentar fazer isso aqui e ver se funciona, né? E o jogo é o seguinte, o Mário aqui, eu estou pensando numa regra de gerar números, ok? Então eu tenho uma regra na minha cabeça e eu posso gerar números com essa regra. Então eu estou dando um exemplo aqui. Essa sequência aqui foi gerada com a minha regra. 2, 4, 6, ok? E aí o jogo é da seguinte forma. Vocês vão tentar descobrir qual que é a regra que eu tenho na minha cabeça, ok? E como é que isso vai ser feito? Você formula uma sequência de 3 números e pergunta para mim, a sua regra gera essa sequência? E eu respondo sim ou não, ok? E aí você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Até o momento, então você faz a pergunta e eu te digo se satisfaz está não, correto ou não. Até o momento que você se sente seguro e fala assim, bom, a regra que você tem na cabeça é essa aqui, ok? Tem algum voluntário para querer jogar esse jogo comigo? Ok? Arthur? Como é que a gente faz com o microfone? Você fala a sequência, eu repito então para ficar registrado. Você quer sugerir qual sequência? 2, 4, 47. 2, 4, 47. 4, 6, 47. Pode ser só 3 sempre. 2, 4, 47. Satisfaz? Satisfaz? Satisfaz. Satisfaz. 2, 4, 547 milhões. Satisfaz. A regra é qualquer sequência de 3 números. Não é qualquer sequência de 3 números. Não. Alguém quer tentar? 2, 4, 3, satisfaz? 2, 4, 3 não. 2, 4, 7. Sim. 2, 4, 7 sim. A regra seria qualquer sequência crescente de números? Qualquer sequência crescente de números, ok? Vocês me frustraram um pouco aqui. Mas isso é um sinal de que a audiência aqui é boa. Eu vou falar para vocês o que seria o meu experimento dos sonhos, ok? O que normalmente funciona, e vocês podem ir para casa e fazer isso com pessoas, até porque vocês estão num contexto aqui de sabendo que a palestra é sobre hipóteses científicas e falsificação, vocês estão mais preparados, né, para serem inquisitivos. As pessoas falam 2, 4, 6, ok? E aí você fala assim, escolhe uma, aí a pessoa vai falar assim, parece que está crescendo de 2 em 2, é assim que a maioria das pessoas funciona. E vai sugerir 6, 8, 10, aí você fala assim, 10, 12, 14, você fala assim, 14, 16, 18, você fala assim, ela fala, tá crescendo de 2 em 2. Pode fazer esse experimento e eu garanto para vocês que uma grande parte das pessoas com quem vocês conversarem, elas vão criar uma regra na cabeça, ok? E vão procurar por testes que confirmam a hipótese que elas têm na cabeça, ok? Se elas acham que a sequência está crescendo de 2 em 2, elas só vão fazer perguntas sobre sequências que estão crescendo de 2 em 2, ok? Vocês podem fazer isso com várias pessoas, vocês vão ver que isso vai acontecer. E qual que é o problema disso? Você está procurando comprovar a sua hipótese, ok? E procurar comprovar a sua hipótese é extremamente perigoso no método científico. A regra é apenas números em ordem crescente, né? O que o Arthur frustrou é que a primeira pergunta dele já foi 2, 4, 47, né? E depois o Marco já veio e já fez o teste de querendo quebrar a regra, né? Então assim, qual que é a maneira, por que funcionou com vocês aqui esse teste? Porque vocês tentaram falsificar o modelo que vocês tinham na cabeça. Se vocês acham que a regra é crescer de 2 em 2, procura uma sequência que não cresce de 2 em 2 e vê se ela se encaixa ali também, ok? Se você está achando que a regra é qualquer outra coisa, né? Potências, números, sei lá, tem infinitas maneiras de produzir regras na sua cabeça, procura aquilo que falsifica a sua hipótese, ok? Essa que é a força do método científico. Porque você vai conseguir, em qualquer problema, encontrar infinitas instâncias que comprovam a sua hipótese. Esse é o problema que é conhecido como viés confirmatório, né? O viés confirmatório é aquele problema que se você tem uma hipótese ou uma teoria na cabeça, você só procura por evidências que comprovam aquilo que você já tem na sua cabeça. É um problema clássico, por exemplo, quando você tem pessoas que acreditam, por exemplo, que vacina causa autismo, ok?
elas vão virar e falar assim, mas tem o filho da minha vizinha que tomou a vacina e 2 anos depois era um menino normal e foi diagnosticado com autismo, ok? A pessoa só procura exemplos de pessoas que tomaram vacina e foram diagnosticadas com autismo. Se você quer verificar se a sua hipótese é realmente verdadeira, você tem que procurar vários exemplos também, na sua melhor, ser honesto e procurar pessoas que tomaram a vacina e não foram diagnosticadas com autismo, pessoas que não tomaram a vacina e foram diagnosticadas com autismo, e você vai ver que existem tantos exemplos contrários quanto a favor da sua hipótese. Então não tem nenhum... Aliás, muito mais nesse caso, muito mais contrários. Muito mais contrários. E o viés confirmatório, né, é o que faz com que pessoas acreditem. É um dos fatores que faz com que pessoas acreditem em Fada do Dente e Papai Noel. Eu imagino que grande parte de vocês já não acreditam. Espero que não seja um spoiler, né, para ninguém. Não existem, né? Mas existem outras coisas aqui que eu não sei se esse público aqui acredita. Homeopatia não funciona, ok? É pseudociência. Todos os testes que já foram feitos científicos não passam. Todas as previsões que a homeopatia faz, se você faz o teste científico em cima delas, ela não passa, ok? É claro que você sempre vai ter aquela pessoa, não, minha tia tinha uma dor nas costas que foi na acupuntura, foi não sei o quê. Não, eu tô falando que a pessoa foi na acupuntura, foi no ortopedista, foi no fisioterapeuta, nada funcionou. E aí, quando ela começou a tomar a gotinha homeopática, a dor nas costas sumiu. Tá vendo? A homeopatia funciona. É o viés confirmatório, ok? Você está procurando exemplos que confirmam a sua ideia, né? Você tem que olhar para todas as pessoas que tomaram o remédio homeopático e não melhoraram. E para as pessoas que não tomaram o remédio homeopático e melhoraram, ok? Isso tudo em conjunto é que te dá evidência se a homeopatia funciona ou não, né? E esse aqui talvez seja um spoiler, não funciona, ok? Astrologia também não funciona, né? E previsão de curto prazo sobre o mercado de ações. Isso é extremamente interessante, né? Você tem os analistas econômicos que vão no jornal, né, e falam assim, não, o mercado essa semana vai subir as ações, vai descer as ações por causa disso, por causa daquilo, porque o negócio da previdência, mais o investimento dos dólares, as debêntures e não sei o quê. E aí, uma hipótese que existe é, essas pessoas sabem o que elas estão falando, ok? Essa é uma hipótese, você pode testar essa hipótese. Como é que você testa essa hipótese? Você faz o seguinte, vai o analista lá no Bom Dia Brasil e fala o que vai acontecer na economia, você anota o que ele falou, ok? E espera o fato acontecer ou não e vê se foi realizado ou não. Uma pergunta simples, a bolsa vai subir ou descer hoje? O pregão de São Paulo hoje, no final do dia. Ele vai ter viés de subida ou viés de descida, ok? Anota o que esses analistas políticos analistas econômicos estão falando, ok? Por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Isso já foi feito por várias pessoas, ok? Qual que é o poder de predição que você acha que essas pessoas têm? 0. Na verdade é pior do que 0. Se você tiver uma moeda e jogar para cima todo dia, ok? Ou escutar um analista que vai no Bom Dia Brasil, a moeda tem mais chance de estar correta. É sério. Ligeiramente mais chance de estar correta. É sério. Isso já foi feito experimentalmente, né? O que você não pode fazer é virar e falar assim, olha, teve 1 ano inteiro de previsão errada dessa pessoa, você esquece. Aí tem um dia que ela vira e fala assim, a ação dessa empresa pequena aqui vai subir porque o mercado está favorável para XYZ. Aí a ação sobe, você lembra daquilo o resto da vida. É igual a mãe de Ná, né? Que previu lá o avião dos Mamonas Assassinos cair. Teve 10 anos de erro, previu uma coisa certa, 10 anos de erro depois disso. Por causa daquela previsão correta, né? As pessoas falam, não, ela sabe o que ela está falando, é o viés confirmatório. Você só analisa a evidência que é a favor daquilo em que você já acredita. Então, para essas questões complicadas, né? Essas questões, independentemente de qual posição que você tem, a primeira eu nem vou discutir, né? Que é do autismo, mas as outras, né? Se o universo é físico ou se existe Deus, ou se é melhor aumentar o imposto sobre os ricos ou retirar o imposto dos ricos, ou se desarmamento ajuda a conter tiros em escolas, ou o problema é outro. Você, então, a gente já tem opiniões sobre isso. Se você realmente quer aplicar um método científico e ter uma mente científica a respeito, você tem que procurar as melhores evidências contra a sua opinião, ok? A sua opinião é boa
se ela resiste aos melhores argumentos contrários. Não se você é capaz de encontrar um gazilhão de exemplos de que a sua teoria deu certo. Isso não serve de nada, isso não é método científico. Você tem que ter a melhor crítica à sua opinião, a melhor evidência contra a sua hipótese, e a sua hipótese tem que ser capaz de resistir àquilo. Isso é sinal de que a sua hipótese é boa, ok? Evitar o viés confirmatório é bastante difícil, mas a tarefa nossa é tentar fazer isso, né? Então, o que o método científico faz, que ele ajuda bastante a gente, é que ele é uma maneira de organizar a busca pelo conhecimento de forma a tentar evitar esses vieses que a gente como ser humano tem, né? Então, o que a gente faz é, a gente sistematicamente testa as hipóteses procurando por evidências que corroborem ou falsifiquem essas hipóteses, e toda hipótese que é incompatível com as evidências, a gente descarta, ok? É a coisa honesta a se fazer. Você descarta as hipóteses que são incompatíveis com as evidências. Então, um exemplo, ok? Você coletou um dado, e o dado que você coletou é que a Ana se atrasou para o trabalho hoje, ok? Hoje não, na quinta-feira passada. Okay? Quinta-feira da semana passada, a Ana chegou atrasada no trabalho. E aí você tem hipóteses alternativas que podem explicar isso, né? Uma hipótese é que ela pegou o metrô no horário certo, o metrô não se atrasou e ela chegou no trabalho, ok? Essa hipótese eu vou descartar porque ela é incompatível com a minha observação, ok? Se ela pegou o metrô no horário certo, o metrô não se atrasou e ela chegou no trabalho, ok? Eu nunca teria observado que ela não chegou no trabalho no horário correto, ok? Essa hipótese é incompatível, né? Outra hipótese é que ela não se atrasou, ela estava no escritório o tempo todo, ok? Essa hipótese também é incompatível, porque eu estava lá no escritório e não vi a Ana lá hora nenhuma. Então a hipótese de que ela estava no trabalho, eu descarto, porque eu estava lá e não vi ela, ok? Você tem uma terceira hipótese, que ela estava de ressaca depois do carnaval e perdeu o horário, ok? Esse aqui é um exemplo pequenininho, mas é um exemplo que eu tenho 3 hipóteses alternativas. As 2 primeiras são incompatíveis com o que você observou. Então elas já são descartadas por causa disso, ok? Se elas não corroboram os dados que você observou, elas não são hipóteses que você vai manter. O problema é quando você tem mais de uma hipótese que é compatível com os dados, ok? Então, se eu tiver mais de uma hipótese compatível com os dados, e aí é que entra o princípio da navalha de Ockham, ok? Que é o que eu comentei no início aqui da nossa conversa hoje. Se você tem 2 hipóteses que explicam igualmente bem os dados que você observou, você fica com a hipótese mais simples, ok? Você tem 2, uma é complicada e a outra é simples, joga fora a hipótese complicada. Quanto mais simples, melhor. A hipótese mais simples é sempre preferível. É o conceito da navalha de Ockham. Então, vamos pegar que a Ana se atrasou para o trabalho hoje e agora tem 3 hipóteses, todas compatíveis com o fato de que ela se atrasou para o trabalho. Aí a pergunta para vocês é qual a hipótese que vocês estariam mais dispostos a aceitar, ok? Então ela atrasou para o trabalho na quinta-feira passada porque ela estava de ressaca depois do carnaval e perdeu o horário. Porque ela foi abduzida por extraterrestres para fazer experimentos científicos com ela, ok? Ou porque ela ganhou na Mega Sena na quarta-feira de cinzas e passou a manhã da quinta-feira distribuindo dinheiro para orfanatos de cachorrinhos, ok? Todas as 3 hipóteses são compatíveis com o fato de que ela chegou atrasada para o trabalho, ok? Todas as 3. Você não pode jogar nenhuma delas fora porque é incompatível com o fato de que ela chegou atrasada para o trabalho. Mas intuitivamente, né, se você é o chefe da Ana, ok? E ela chegou atrasada e ela chegou com essa explicação, vocês conseguem escolher qual que é a melhor hipótese para explicar por que ela chegou atrasada, dentre essas 3, né? Consegue? Supostamente. Supostamente? Qual que você acha que é? Eu sei, tem Pergunta para a audiência, né? Se as hipóteses são só essas 3, a gente tem uma tendência. Eu não vou falar que é impossível que ela tenha sido abduzida por extraterrestres ou que é impossível que ossinhos para cachorrinhos, né, nos orfanatos. É muito pouca. Essa aqui é uma hipótese muito mais simples, né? É uma hipótese muito mais simples. Tem muito menos utilização de coisas improváveis, de uma conjunção de fatores, ok? É muito mais simples e com a hipótese primeira, né? Que ela simplesmente estava de ressaca, é por isso que ela não apareceu para o trabalho na quinta-feira de manhã, ok? Bom, então o teste de hipóteses ele serve para, se você tem mais de uma explicação possível para um fenômeno,
você vai primeiro eliminar todas as explicações que são incompatíveis com o fenômeno. Depois, dentre as que sobrarem, você aplica na vara de Ockham e mantém a explicação que seja mais simples de todas, né? Agora, o teste de hipóteses, né, que é a base do método científico, você tem que tomar cuidado com ele, porque o método científico, os testes, né, eles não são infalíveis. Os testes falham. E o método científico tem que ser construído de tal forma que você seja capaz de levar em consideração a possibilidade de falha. Então, primeira coisa, os testes, eles não são o evento em si ou a hipótese em si, né? Eles são maneiras de você medir se a hipótese é verdade ou não, né? Um exemplo é teste para doença mesmo, ok? Você tem uma doença ou não. A gente vai ver um exemplo disso daqui a pouquinho. Uma maneira de você tentar descobrir se você tem a doença ou não é fazer um teste para doença mesmo. Mas o resultado do teste, positivo ou negativo, não é a doença. Ele é um teste para doença. Você pode não ter a doença e o teste dá positivo, pode ter a doença e o teste dá negativo. Você não pega o resultado do teste e simplesmente leva ele para casa e fala: o teste me respondeu, a resposta é essa e ponto, ok? Porque os testes são falhos, eles podem detectar algo que não existe, que a gente chama de falso positivo, ou falhar em detectar algo que existe, que a gente chama de falso negativo. Você tem que levar isso em consideração. E falsos positivos têm um grande problema, que eles enviesam o resultado. Então, por exemplo, se eu estou procurando por um evento muito raro, né, uma coisa que acontece em 1 em 1 milhão, e aí eu realizo um teste que é muito preciso, e o teste me indica que o evento aconteceu, ok? Você tem que levar em consideração que ainda assim é mais provável, ou pode ser mais provável, que o evento não tenha acontecido. Por quê? Tem tantos casos negativos, 999.999, que é mais provável que você tenha tido um falso positivo em todo mundo em que o caso não aconteceu, do que realmente o caso ter acontecido. Então, a gente vai ver um exemplo disso daqui a pouquinho, são 3 coisas que a gente vai ver. Então, o que o Teorema de Bayes faz, agora a conexão, ele é uma maneira matemática da gente verificar como o teste de hipótese se comporta realmente, principalmente no contexto de método científico. E a ideia é o seguinte: você tem um conjunto E de evidências que você observou, ok? E você tem uma hipótese que é capaz de explicar essa evidência. O que você quer saber é o seguinte: você quer calcular a probabilidade de o quão provável é que essa hipótese aqui seja a explicação correta, dado que você observou todas essas evidências, ok? Então, um exemplo é: eu tenho um exame para uma certa doença, ok? E aí eu quero saber qual que é, e a minha hipótese é de que eu estou são, que eu não estou doente. Então, qual que é a probabilidade de eu não estar doente, dado que a evidência que eu coletei é esse resultado específico para o teste, positivo ou negativo, ok? O que o Teorema de Bayes fala é que a probabilidade da hipótese, dado que você observou as evidências, né? A probabilidade dessa hipótese estar correta, H, dado que você observou esse conjunto de evidências, é o produto da probabilidade inicial da hipótese H estar correta. Então, essa hipótese H tem uma probabilidade inicial de estar correta ou não, existe uma probabilidade de eu estar doente ou não estar doente, e um fator de correção que depende da evidência que você coletou. Eu não vou derivar o Teorema de Bayes aqui, mas eu só vou fazer uma pergunta. Quem aqui já viu o Teorema de Bayes? Okay? Quem nunca viu o Teorema de Bayes? Ok. Quando vocês forem estudar probabilidade, né, vocês vão ver o Teorema de Bayes numa das primeiras aulas, né? É uma coisa fundamental da teoria de probabilidade. Por que o Teorema de Bayes é assim? Na verdade é bastante simples, mas eu não vou entrar no detalhe dele aqui nessa palestra não. Mas o importante é que o Teorema de Bayes pode ser visto da seguinte forma: a probabilidade, a quantidade de informação que a evidência te dá, ela é igual, né? Então a probabilidade da hipótese estar correta dada a evidência é a probabilidade inicial vezes um fator de correção. E esse fator de correção depende da evidência. Nessa fórmula aqui, algumas coisas são importantes, né? O P de H dado é a probabilidade da hipótese ser verdade, dado que a evidência foi observada. O P de H é a probabilidade inicial da hipótese. E o P de E dado H é a verossimilhança da hipótese H para explicar a evidência E. Então, essas duas coisas aqui, P de H dado E e P de E dado H, são coisas diferentes, elas não são a mesma coisa, ok? Isso aqui é a probabilidade da sua hipótese estar correta. Se você observar essa evidência,
esse de cá é a verossimilhança da hipótese H para a evidência E. O que quer dizer verossimilhança? É a plausibilidade. O quão boa é uma explicação H, se você observou E, qual que é a probabilidade de você observar E, dado que H é verdade? Eu não estou falando que H é verdade. Mas se H fosse verdade, qual que seria a chance de você observar o E? Ok? Então, uma diferença de plausibilidade e probabilidade, ou verossimilhança e probabilidade, é o caso da Ana chegando atrasada para o trabalho, ok? A evidência que você tem lá ela chegou atrasada para o trabalho. As hipóteses que você tem ela estava de ressaca, ela foi abduzida por extraterrestres, ou ela ganhou na Mega Sena e distribuiu dinheiro em orfanatos de cachorrinhos durante a manhã, ok? Todas as três hipóteses, elas são verossímeis, ok? Porque isso aqui vai dar um valor alto. A probabilidade dela chegar atrasada, dado que ela estava bêbada e de ressaca, é alta. A probabilidade dela chegar atrasada, dado que ela foi sequestrada por extraterrestres e passou a manhã numa nave espacial, é alta também. E a probabilidade de que ela chegou atrasada porque ela passou a manhã visitando orfanatos de cachorros é alta também. Todas as hipóteses são verossímeis. O que elas não são prováveis. Ok? E a diferença desse valor para aquele valor vai ser dado por esse fator aqui, que é a probabilidade inicial da hipótese. Então, a gente vai ver como é que o teorema de Bayes vai estar capturando tudo isso. Então, um exemplo se você tiver uma doença rara que se manifesta apenas em 10 mil indivíduos, e aí imagina que tem um exame para essa doença, e esse exame é bem acurado. Se a pessoa tiver a doença, em 95% dos casos o exame dá positivo, ok? Então, entre as pessoas que têm doença, só 5% delas o exame não pega que elas têm a doença. E em 99% dos casos que a pessoa não tem a doença, o exame é negativo. Ou seja, se você não tiver a doença, você tem 99% de chance do exame dar negativo, ok? E aí, você foi lá e fez esse exame, e o teste deu positivo para a doença. A pergunta é qual que é a probabilidade de você ter a doença, então? Ok? Intuitivamente, né? Quem acha que essa probabilidade aqui é maior ou menor que 50%? Maior que 50%? Menor que 50%? Ok. O resto é tudo isentão. Não acha nem mais nem menos. Ok? Aplica o teorema de Bayes. O que o teorema de Bayes fala é o seguinte: você pode calcular qual que é a probabilidade de, eu vou chamar de D a hipótese de que eu tenha a doença, e mais a evidência de que o exame deu resultado positivo. Ok? A probabilidade de eu ter a doença, dado que o exame deu positivo, a fórmula de Bayes fala que a probabilidade de eu ter a doença vezes esse fator de correção aqui, que é a probabilidade do exame dar positivo, dado que eu tenho a doença, dividido pela probabilidade do exame dar positivo. Ok? A probabilidade de eu ter a doença, como só 1 em cada 10 mil indivíduos tem a doença na sociedade, é 1 em 10 mil. E todos os outros valores são dados. A probabilidade do teste dar positivo, se eu tenho a doença, é 95%. Eu posso fazer todas as continhas, ok? E chega à conclusão de que a probabilidade de eu ter a doença, se o exame der positivo, é 0.0094, menos de 1%, ok? O exame é 95% acurado, ok? Mas a probabilidade de eu ter a doença é tão baixa que, mesmo um resultado positivo, é muito mais provável que seja um erro no teste do que realmente eu ter a doença. E isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de lidar no dia a dia, esses conceitos de probabilidade, que são extremamente contraintuitivos, né? Ok? Né? Então, agora a gente vai chegar nas 3 perguntas que a gente quer responder, e usando o teorema de Bayes, né? Então, a primeira, qual que é a diferença entre uma hipótese verossímil e uma hipótese provável? Ok? Então, a gente tem que levar em conta a taxa de base. Tem um experimento mental, né, do Tversky, não sei falar o nome dele, do Kahneman, que são os dois psicólogos, né? Pelo menos o Kahneman é psicólogo, o Tversky eu não lembro se ele é psicólogo ou economista, mas o Kahneman até ganhou o Nobel de Economia pelos estudos que ele fez na racionalidade humana, né? Mas eles propuseram o seguinte problema, ok? Imagina que eu falo para vocês que entre os habitantes do Brasil, de Belo Horizonte, desculpa, foi parar uma pessoa aleatória na Praça 7, ok? Pegou uma pessoa na Praça 7 e parou ela ali, aleatória, e descobriu-se que esse Bruno, que é a pessoa que foi parada lá, é uma pessoa tímida, reservada, ele é sempre prestativo, ele tem pouco interesse em pessoas e no mundo real, ele é um indivíduo calmo, ele é metódico, ele tem uma necessidade por organização e estrutura e ele é bastante detalhista, ok?
foi essa pessoa que foi parada na Praça 7. E aí, a pergunta para vocês é o seguinte: o que é mais provável? O Bruno é um bibliotecário público ou o Bruno é um vendedor de loja? Bibliotecário público. Quem acha que é bibliotecário público? Quem acha que é vendedor de loja? Bibliotecário público ganhou de longe, né? Por que vocês acham que ele é, então, bibliotecário público? Porque se ele tiver que escolher uma profissão, ele vai escolher uma profissão que tem a ver com a personalidade dele. Se tiver essa opção. Quais as características, então? Por causa das características, né? Só que a pergunta é a seguinte: vamos olhar então para o teorema de Bayes aqui, ok? Esse é o teorema de Bayes. Quais são as hipóteses nesse caso aqui? Eu tenho duas hipóteses possíveis. O Bruno é um bibliotecário público, é uma hipótese, e o Bruno é um vendedor de loja, é outra hipótese, ok? Eu tenho que decidir entre as duas. Eu coletei evidências. Quais são as evidências que eu coletei? Que ele é uma pessoa calma, tímida, não gosta de pessoas, organizado, detalhista, ok? O que a gente está querendo calcular aqui? Eu quero calcular a probabilidade de, vamos pegar o bibliotecário público, dele ser bibliotecário público, dado que ele tem aquele perfil, ok? Você está forçando a gente a esquecer um dado importante, né? Que é a taxa de base. Eu não forcei vocês esqueceram por conta própria. Mas a gente vai chegar lá, ok? Bom, o que provavelmente a maioria de vocês pensou, parece que você pensou nisso, você pensou nesse valor aqui. Qual é a probabilidade dele ser um bibliotecário público, dado que ele é tímido, calmo, não gosta de pessoas, ok? É o contrário. A gente está querendo saber qual é a probabilidade dele ser um bibliotecário, dado que ele é calmo. Não dele ser calmo, dado que ele é bibliotecário. Mentira. Não, tá certo. Até eu tô misturando aqui. Não, tá certo, eu falei certo, ok? O que acontece? A gente cai na verossimilhança. Ele ser um bibliotecário público é verossímil, mas não necessariamente é o mais provável. Por que não necessariamente é o mais provável? Você tem que pegar a verossimilhança e multiplicar pela probabilidade inicial dele ser bibliotecário e de ele ser um vendedor de loja. Então, se você parar uma pessoa aleatória na Praça 7, ok? E perguntar para ela se é bibliotecário ou vendedor de loja, o que vocês acham que é muito mais provável? Vendedor de loja. Porque tem mais lógica que biblioteca pública. Tem muito mais lógica que biblioteca pública, né? Tem muito mais vendedor de loja do que bibliotecário. Tem muito mais vendedor de loja na população. A proporção é de alguns milhares para um, né? Tem milhares de vendedores de loja. Isso na população de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Porque se for dentro de uma universidade, por exemplo, isso não é verdade. É dentro de universidade. Se você considerar a cantina como loja... Não tem quase vendedor nenhum e está cheio de bibliotecário. Tá cheio de bibliotecária. Mas eu falei Belo Horizonte, eu tomei cuidado de falar Belo Horizonte, Praça 7, para tornar o processo mais aleatório. Então, qual que foi o erro nosso aqui, né? A gente confundiu uma hipótese verossímil com uma hipótese provável, ok? A verossimilhança da hipótese tem que ser balanceada para a probabilidade dela estar correta inicialmente. É muito mais provável que o Bruno seja um vendedor de loja atípico do que um bibliotecário típico. Porque tem tanto vendedor de loja que é muito mais provável dele ser um vendedor de loja atípico do que um bibliotecário típico, ok? Então uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é separar verossimilhança de provável, ok? A gente faz isso o tempo todo no dia a dia e o método científico ajuda a gente a não cair nessa armadilha e o teorema de Bayes ajuda a gente a quantificar tudo isso com cuidado, né? Então quando alguém vier para você com uma explicação, minha tia se curou porque ela tomou aquela poção e no dia seguinte ela ficou melhor, ok? A minha hipótese é que a poção funciona, ok? Se a sua hipótese de que a poção funciona, é verossímil, então, que se ele tomar a poção, você vai melhorar. Mas não é provável. Não necessariamente é provável. Porque você tem que saber o que tem na poção, qual é a probabilidade inicial daquela poção realmente ter algum efeito, ok? Bom, outra pergunta é o que difere uma boa hipótese de uma má hipótese. E agora a gente tem outro exercíciozinho aqui, também do Tversky e do Kahneman, ok? E agora foi parada outra pessoa, né, lá na Praça 7, e é a Linda. A Linda, ela tem 31 anos de idade, ela é solteira, comunicativa, ela é muito inteligente, ela se graduou em filosofia. E quando ela era estudante, ela se preocupava muito com questões de discriminação e justiça social, e ela também participou sobre protestos pelo desarmamento nuclear, ok?
Aí a pergunta para vocês é o seguinte: o que é mais provável? A Linda é uma caixa de banco ou a Linda é uma caixa de banco ativa no movimento feminista? Essa aí eu vou pensar. Porque primeiro a gente pensa na letra B, que ela é caixa de banco e é ativa no movimento feminista. Quem que acha que é a letra B? Só. Mas por outro lado pode ser a letra A, que ela não tem tempo no momento de ser ativa em outros movimentos. Mas assim, com sua melhor avaliação, quem falaria que é A, então? Quem falaria que é B? Ok. Como a gente está nessa palestra aqui, vocês já sabem que, mesmo que a sua intuição seja A ou B, você sabe que provavelmente a resposta é a outra, porque senão eu não estaria fazendo a pergunta, né? Mas, quando li isso pela primeira vez, eu falei, é B, claro que é B, ok? Só que não tem jeito de ser B. Por quê? Quem respondeu que é A, por que não pode ser B? Porque ela caixa de banco não tem tempo para fazer outras atividades. Tem uma resposta mais simples ainda. É extremamente menor. Além de ser uma caixa de banco feminista, é estritamente menor, é um conjunto menor, né? Isso aqui é uma hipótese mais restrita do que aquela. Porque se ela é uma caixa de banco feminista, ela é uma caixa de banco. E se ela é uma caixa de banco não feminista, ela é uma caixa de banco. Então a probabilidade dela ser uma caixa de banco tem que ser maior do que ela ser uma caixa de banco feminista. Estritamente maior, se você assumir que tem pelo menos uma caixa de banco não feminista, né? Vocês percebem? Qual foi o erro que vocês cometeram aqui, de novo, se alguém consegue ver qual foi o erro que foi cometido? Verossimilhança de novo, ok? O que aconteceu? Vocês pensaram, qual que é a hipótese? A Linda é uma caixa de banco contra a Linda é uma caixa de banco feminista, ok? São as duas hipóteses que você quer testar. A evidência é aquela descrição da Linda. O que vocês computaram na cabeça, quem respondeu a B, é que a probabilidade dela ter aquele perfil de ser uma pessoa engajada politicamente, que faz protestos, dado que ela é feminista, é muito mais alta do que a probabilidade dela ter aquelas características se ela for simplesmente uma caixa de banco, ok? Só que isso é só a verossimilhança. Você pegou a explicação mais plausível, a explicação mais verossímil, ok? Mas você não levou em consideração que tem outros fatores aqui nessa equação que fazem a diferença também. Nesse caso específico, essa hipótese aqui, qual que é o problema? A probabilidade inicial dela ser uma caixa de banco é maior do que ela ser uma caixa de banco feminista. Então, apesar da verossimilhança ser maior para a caixa de banco feminista, a probabilidade inicial dela ser caixa de banco feminista é menor do que a probabilidade dela ser uma caixa de banco. Então, esse fator aqui vai compensar pelo fator de lá. A probabilidade é o conjunto das duas coisas, ok? E a gente tem essa tendência a olhar só para a verossimilhança, mesmo que a gente talvez nem soubesse o que era a definição formal de verossimilhança, né? Porque quando eu perguntei no início da palestra, só uma pessoa sabia a diferença de verossimilhança e probabilidade. Agora acho que já tem mais gente, né? Agora, uma outra maneira de falar é que dessas duas hipóteses aqui, a hipótese de que Linda é uma caixa de banco, ela é mais simples intuitivamente do que a outra, ok? Ela é uma caixa de banco, é mais simples do que ela é uma caixa de banco feminista, né? Do mesmo jeito que falar que ela é uma caixa de banco, é mais simples do que falar que ela é uma caixa de banco feminista com 1,65 de altura, 62 de peso, medidas tal, nascida em janeiro, ok? Essa aqui é uma explicação mais simples. E isso leva a gente à terceira pergunta. Se eu tenho duas hipóteses compatíveis, então, a navalha de Ockham fala que eu tenho que escolher aquela que for mais simples, porque a hipótese mais simples é mais provável, ok? E aí, o que a gente teria que fazer, então, é encontrar uma maneira de atribuir probabilidade para hipóteses baseado na simplicidade delas. Que seria esse termozinho aqui na equação. Se eu tiver duas hipóteses alternativas, eu tenho que dar probabilidade maior para hipóteses mais simples. Nesse caso da Linda foi o que aconteceu. A hipótese mais simples de que ela é bancária foi atribuída probabilidade maior do que a hipótese mais complicada, de que ela é uma bancária e feminista. Nesse caso foi intuitivo, porque uma é maior do que a outra, mas nem sempre vai ser intuitivo, ok? O problema é como definir simplicidade, então, ok? E aí, para definir simplicidade, eu vou fazer um outro exercício aqui com vocês, né? E o exercício é o seguinte: eu tenho 3 strings aqui, 3 sequências binárias de zeros e uns. E eu quero saber só intuitivamente vindo de vocês, ok? Qual dessas strings parece mais simples e qual delas parece mais complicada?
Não sei se está dando para vocês enxergarem direitinho, né? A primeira é simples? Por que a primeira é simples? É 0, 1, 0, 1. É 0, 1, 16 vezes, na verdade, a primeira string, né? Então, intuitivamente, parece que a string 1 é mais simples, né? Ela tem um padrão, né? É 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 16 vezes, né? Agora, entre a segunda e a terceira string, tem alguma que parece mais simples do que a outra? Essa é mais difícil, né? É. Parece que a 3 tem um padrão mais infinito que a 2, não? Parece que tem. Quem acha que a 2 é mais simples? Quem acha que uma pessoa... Quem acha que a 3 é mais simples? Algumas pessoas acham que a 3 é mais simples, né? E tem um monte de isentão de novo, né? Bom, a segunda sequência, ela pode parecer mais complexa, mas na verdade, ela é simplesmente a expansão decimal de raiz de 2 menos 1. Se eu fizer raiz de 2 menos 1 e transformar em binário, dá isso aqui, ok? Essa segunda sequência. A terceira sequência, ela foi realmente aleatória. Ela peguei uma moeda que tinha um viés de mais caras do que coroas, toda vez que caiu cara, eu escrevi 1, toda vez que caiu coroa, eu escrevi 0, ok? Bom, interessantemente, o que esse exemplo aqui indica pra gente, qual que é a intuição de simplicidade, então, de complexidade e simplicidade? Aí parece que a string 1 não é muito controversa, ela é a mais simples das três, não é? Ela tem um padrão, né? 0, 1, 16 vezes. A string 2, ela tem um padrão também, mas o padrão é um pouco mais difícil de descrever. Pega a raiz de 2 menos 1, transforma em binário e escreve os dígitos, você tem essa string de volta. A string 3, ela é mais complicada porque eu vou ter que falar, bom, como eu peguei uma moeda e joguei ela, não tem como eu falar assim, você pega uma moeda e joga ela que você vai ter a mesma string. Concordo? Né? Você vai ter que falar assim, não, eu joguei a moeda para cima e a string que eu obtive é essa aqui. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Vai ser a melhor maneira que vocês vão ter de escrever essa string. Ok? Então, a intuição, isso é uma intuição de complexidade, na verdade existe uma área de complexidade que a gente estuda isso, né? Complexidade algorítmica. O que é sugerido por esse exemplo é que uma string, a complexidade ou simplicidade de uma string está relacionada com o fácil ou quão difícil é descrever essa string. Então, uma string que tem descrição curta é simples. Uma string que tem uma descrição complicada, longa, é complicada. Por que a primeira string era simples? Porque ela era 0, 1, 16 vezes. A segunda string tem uma descrição maior. A terceira string tem uma descrição maior ainda. A ideia é que a complexidade de uma string não é o número de bits que você tem nela. A complexidade de uma string é o quão complicada é a regra para gerar aquela sequência de bits. Uma regra simples é uma sequência simples. Uma regra complicada é uma sequência complicada. Ok? Bom, por que eu estou falando de... Então, essa é a intuição de complexidade, né? Mas por que eu estou falando de strings de repente? Porque qualquer coisa que eu queira medir a complexidade pode ser descrito como uma string, incluindo hipóteses científicas, ok? Eu posso descrever uma hipótese científica como uma string e medir a complexidade de hipóteses científicas baseada na complexidade da string que aquela hipótese representa. O que a gente tem que tomar cuidado só é que descrição não é uma coisa muito simples, ok? Então, mais um exemplo. Quando eu falar que uma string é simples, ela tem uma descrição simples, ok? Vamos pegar esse número aqui. Eu tenho a descrição de um número, que é o menor número natural que não pode ser descrito em menos de 100 letras. Isso é uma descrição, ok? É uma descrição válida? Se eu der essa descrição para vocês, vocês conseguem descobrir qual que é esse número? Não estou falando que vocês têm que fazer isso agora, mas vocês conseguiriam, em princípio, se fossem para casa, teria como descobrir que número que é esse? Quantas letras tem isso? Isso aí tem 88 letras. Não, porque ele vai passar essa descrição, né? Vai ser um paradoxo, né? Isso não é uma descrição válida. Parece válido, ok? Não parece ter nada de errado, né? Mas como ele pegou ali, isso não é uma descrição válida. Por que não é uma descrição válida? Bom, primeira coisa que a gente pode observar é que
O número de sentenças em português ou em qualquer língua que tenha menos do que 100 letras é finito. Concorda? Existe um número finito de sentenças de até 100 letras. Ok? Ou seja, existe um número finito de números que podem ser descritos por essas sentenças. Ok? No máximo, esses números vão ser descritos. E vão ter números que não são descritos. Ok? Dentre os números que não são descritos por essas sentenças, um deles é o menor deles. Concorda? Né? Então eu consigo descrever com menos de 100 letras o 37, o 58, o 2 bilhões, e tem vários que não foram descritos com sentenças com menos do que 100 letras. Um deles é o menor deles. Ok? Né? Aí qual que é o problema então? Essa sentença descreve esse número. Ela descreve esse menor número que não pode ser descrito com menos do que 100 letras. Só que essa sentença tem menos do que 100 letras. Então essa sentença com menos do que 100 letras descreve um número que não pode ser descrito com menos do que 100 letras. Isso é um paradoxo. Ok? Essa descrição não está descrevendo ninguém. Ok? Então, por que eu falei desse exemplo aqui que parece... Não, agora você estava falando de teste de hipótese de ciência, passou para a complexidade, agora está falando desse negócio nada a ver. A ideia é o seguinte... O que eu quero falar é que a gente quer comparar quais hipóteses são simples e quais hipóteses são complicadas. A ideia é, uma hipótese é simples se ela tem uma descrição simples. Mas nem tudo conta como descrição. Porque nem tudo que você consegue escrever num pedaço de papel é uma descrição válida de algum objeto que realmente existe. Esse é um exemplo de uma descrição que parece válida, mas não está descrevendo nada. Ok? E aí vem a conexão com ciência da computação. A navalha de Ockham fala que quanto mais simples, mais provável é uma hipótese. Então, para a gente atribuir probabilidade para uma hipótese, a gente tem que saber o quão simples ela é. Para saber o quão simples ela é, a gente tem que encontrar uma descrição para essa hipótese e atribuir para hipóteses menores descrições, para hipóteses com descrições menores, probabilidade maior, e para hipóteses com descrições longas, probabilidade menor. E a gente vai considerar como uma descrição válida, e aí a definição da complexidade de Kolmogorov. O que é descrição de uma string? É um programa que escreve aquela string na tela. E aí não tem erro, ok? O que é uma descrição válida de um número? É um programa na sua linguagem favorita, Java, Python, C, que escreve aquele número na tela, ok? E aí não tem erro. Essas descrições são todas válidas, ok? Então, a complexidade de Kolmogorov de uma string é definida como o menor programa que escreve aquela string na tela, ok? Essa é a complexidade de uma string. E aí, isso aqui eu vou fazer um salto para vocês, que isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Existe todo um campo de estudo da teoria da informação, que chama teoria da informação algorítmica, que mede a complexidade de strings e hipóteses e atribui probabilidade para elas. E a probabilidade, então, de uma string, a gente consegue demonstrar que ela é aproximadamente isso aqui. A probabilidade de uma hipótese é 2 elevado a menos o tamanho em bits do menor programa de computador que descreve a hipótese. Ok? A gente consegue fazer isso. Então, com isso, a gente tem uma maneira de verificar qual que é a simplicidade e a complexidade de hipóteses. Você consegue escrever um programa que descreve aquela hipótese. A hipótese que tiver um programa que descreve ela menor é a hipótese mais provável. Ok? E a gente utiliza isso. E agora, a gente tem uma maneira de colocar esse fator, que é a probabilidade inicial da hipótese, de volta no teorema de Bayes. Então, como conclusão de hoje, né? O que o método científico faz e não faz? O método científico, primeiro, ele nunca prova uma hipótese, ok? Você pode fazer um experimento, você pode fazer 1 gazilhão de experimentos que concordam com a sua hipótese. Você não pode concluir que a sua hipótese é verdadeira com 100% de certeza. Porque basta um experimento bem realizado que contradiga a sua hipótese para você ver que a sua hipótese não estava correta. O máximo que você vai conseguir fazer é falhar em provar que a hipótese é falsa. Ok? Se você falhar em provar que a sua hipótese é falsa, você temporariamente aceita ela, até que ela seja falsificada ou para sempre, se ela nunca for falsificada. Okay? A navalha de Ockham, então, se as hipóteses passaram então pelo teste científico, você falhou em falsificar 2 hipóteses e agora você tem 2, né? Eu não tenho nenhum experimento que eu consegui fazer até hoje que falsifique nenhuma das 2. Como é que eu escolho entre as 2? A navalha de Ockham fala, pega a mais simples. Se nenhuma delas foi falsificada, escolhe a mais simples, porque ela é mais provável de ser verdadeira, ok? E aí a pergunta é, como é que eu escolho então qual hipótese que é mais simples? O que é uma hipótese simples e o que é uma hipótese complicada? Existem várias maneiras de medir isso.
Mas em teoria da computação algorítmica, a gente utiliza a complexidade como algoritmo. A hipótese mais simples é aquela que pode ser descrita por um programa de computador menor do que o das outras. Okay? E isso serve para calcular a probabilidade inicial de uma hipótese. E aí, então, o que o método científico faz, né? E o teorema de Bayes faz com o método científico? O que ele faz é, ele pega, então, a probabilidade inicial da hipótese, hipóteses que são mais simples começam com probabilidade alta, hipóteses que não são simples começam com probabilidade baixa, e à medida que você coleta evidências, você vai corrigindo a probabilidade da hipótese por esse fator aqui, que ele leva em consideração a evidência. Então, se a evidência descarta a hipótese, de cara, isso aqui vai ser zero e pum, a hipótese vai ser descartada. Se esse fator aqui corrobora a hipótese, ele vai dando peso maior ou menor para a hipótese. Então pode ser que no final você até acabe aceitando uma hipótese mais complicada do que a mais simples. Mas por quê? Porque a sua evidência corrobora melhor a hipótese complicada do que ela corrobora a hipótese simples. É isso que esse fator de correção vai estar fazendo. E aí o que você consegue fazer é ter um resultado final que é a probabilidade real da sua hipótese dada a evidência. Não é verossimilhança, não é probabilidade inicial. Okay? Então, bom, isso aqui é meu site, meu e-mail, e são as áreas de interesse que eu tenho, né? São teoria da computação, métodos formais, fluxo de informação quantitativo, teoria da informação, segurança e privacidade, né? Se alguém depois quiser mandar um e-mail, discutir mais um assunto. É isso, obrigado pela atenção. Passei um pouquinho. Ok, perguntas? Temos várias. Boa tarde. Minha pergunta é um pouco sobre as conclusões que a gente pode chegar do método científico. Minha dúvida é, por exemplo, então se eu sou diagnosticado com uma doença, por exemplo... Coloca mais perto. Se eu sou diagnosticado com uma doença e por um hospital e o médico me descreve um tratamento para aquela doença e ela não funciona, eu posso sair de lá e concluir, tipo, a alopatia não é científica? Não. Não. É porque a diferença da alopatia para a homeopatia é que nos tratamentos científicos é aquela velha história, né? Como eu falei aqui. Os testes, eles são falhos. Então, existem tratamentos alopáticos que não vão funcionar, né? Ou porque você foi diagnosticado com a maneira errada, ou porque o remédio não é eficiente para você, ou porque a dose estava errada, ou porque você tinha algum outro remédio em conjunto. Então, o que separa a homeopatia da alopatia nesse caso, por exemplo, é como é que é feito o estudo médico, né? Você vão tratar uma doença, né? É estatístico. Então, você separa as pessoas em dois grupos, pessoas que têm a doença, ok? Para metade das pessoas você dá o remédio de verdade, para metade você dá a pílula de farinha. Por que é importante dar a pílula de farinha? Para evitar o efeito placebo, né? Porque o efeito placebo em medicina mostra que pessoas que tomam farinha melhoram, ok? Qualquer pessoa com doença, se tomar farinha, melhora. Tem gente que está com câncer, se tomar farinha, melhora. É por causa da farinha? Não é. É porque tem gente que o câncer reverte, tem gente que tem dor nas costas e melhora. Então, o objetivo é você dar para os dois grupos de pessoas os remédios, né? Pessoas que estão tomando de verdade, pessoas não estão tomando de verdade, e você compara a taxa de melhora entre esses dois grupos, ok? Se a sua hipótese é de que o remédio funciona, além do placebo, é que você vai ter pessoas que melhoram nos dois grupos. Você vai ter pessoas que melhoram tomando farinha e pessoas que melhoram tomando remédio. Se for significativo o número de pessoas que melhoram tomando o remédio sobre o número de pessoas que melhoram tomando a farinha, você conclui que o remédio tem algum efeito. Porque a pessoa não sabe se ela está tomando de verdade ou a farinha, nem o pesquisador sabe. A única explicação possível, a única diferença é o conteúdo da pílula. Nos tratamentos alopáticos tradicionais, né, quando eles são aprovados, né, é porque eles passaram nesse teste. A homeopatia nunca passou nesse teste. Se você der o remédio homeopático para uma pessoa, der o de farinha para outra pessoa, não pode ser farinha misturada na água, né, porque normalmente eles são líquidos. O número de pessoas que melhoram com homeopatia não é significativamente maior do que o número de pessoas que melhoram com a farinha. Então não é tomada a decisão individualmente, é no conjunto da obra. Professor, é decidível de falar que um programa é o menor programa que gera uma... Não, esse programa é indecidível. Então,
A pergunta do Loic, né? É a complexidade de Kolmogorov, né? Então, a complexidade de uma string é o menor programa que escreve aquela string na tela. A pergunta é, essa complexidade é computável? Se eu te der uma string, você consegue me dizer qual é o menor programa que escreve aquela string na tela? E a resposta é não. Não tem como computar. Para quem já fez teoria da computação, existem problemas indecidíveis, né? E esse problema é indecidível. O que acontece para contornar esse problema é que tem um primo da complexidade de Kolmogorov que é computável, porque você reduz o modelo de máquinas de Turing gerais para modelos que são parametrizados. Então você consegue fazer uma pesquisa no espaço de parâmetros e conseguir uma aproximação da complexidade de Kolmogorov. Passa a ser computável, mas não é exato mais. Mas eu tenho um exemplo, né? A prova de que não é computável é até simples. É um paradoxo também, é tipo o problema da parada. Olá, boa tarde. Sim. Eu gostaria de saber sobre testar um método científico, né, mas colocando uma limitação quanto ao resultado dela. Digamos, isso daqui é verdade, considerando o que foi feito em termos, por exemplo, na astrologia, que é 5 ou hipóteses que aquilo é verdade, mas com aquelas 5 pessoas, com aquele determinado grupo, assim, como é que a gente define para quem vale essa determinada hipótese? Então, a hipótese da astrologia seria, por exemplo, como que a astrologia é vendida? Ela é vendida o seguinte, né? Se você soubesse um mapa astral, você vai ter vantagem sobre a sua vida, porque você vai saber a hora de investir o dinheiro, a hora de pedir sua noiva em casamento, e a hora de mudar de emprego, etc. Se você falar que eu estudei astrologia com essas 5 pessoas, tem 2 problemas, e para elas funcionou, e eu só garanto para elas, né? Você tem 2 problemas com isso. Primeiro, que o interesse para a comunidade em geral fica muito diminuído, né? Se você tem um método que só funciona para você, eu não vou ter interesse em utilizar esse método. Então, assim, já tem implícito que o método funciona para todo mundo. É assim que ele é vendido, né? E outro problema é o problema da generalização, que é o problema, você não pode fazer generalização de amostras pequenas, que é o problema de uma amostra de 5 pessoas, né? Que é um problema grande que você tem em ciência também, né? Tem um caso outro caso, né, até o Kahneman que cita, é quando você pega para uma certa doença, acho que era doença do coração, não lembro direito a doença, mas eles verificaram nos Estados Unidos quais as cidades que tinham maior incidência ou menor incidência dessa doença, ok? E aí era uma doença de coração ou de rins, não lembro. Mas as cidades que tinham menor incidência, mais próximo de zero dessa doença, eram cidades com baixa população, rurais, esparsamente populadas e que as pessoas viviam de fazenda, né? Aí você fala assim, não, até faz sentido, né? Porque as pessoas não têm a doença, porque elas têm uma vida natural e etc, etc. Agora, se você perguntasse qual que é, das cidades que tinham maior índice da doença, quais eram essas cidades? Eram as rurais, esparsas, longe da população, em que as pessoas vivem em fazendas. Por quê? Tanto a maior incidência da doença e a menor incidência da doença são em cidades desse tipo. Porque a população dessas cidades é pequena. Então, se você tem uma população de 100 habitantes, é muito mais fácil chegar em 100% ou 0% tem muito menos gradação, você entende? Você consegue provar tanto que sim, tanto que não. Então, se o grupo é pequeno, né, cidade de 100 habitantes, é fácil você encontrar uma cidade que não tem ninguém com a doença e fácil encontrar uma cidade que tem 20 pessoas com a doença, ok? Se você tem uma cidade de 1 milhão de habitantes, é muito mais difícil você fugir da média real. Então, quando você tem um grupo pequeno, 5 pessoas, você sempre vai conseguir um grupo para qual funciona e um para qual não funciona. A ideia é você ter um grupo representativo o suficiente. Por 2 coisas, porque você não consegue generalizar de números pequenos, e mesmo que você coloque esses limitadores todos, deixa de ser interessante para o resto da população, pelo menos. Não que a coisa seja mentira, mas se só serve para pessoas que dessa altura, desse peso e etc., não serve para mim, para que eu vou preocupar com esse ramo do conhecimento, né? Responde a pergunta? Sim? Então vamos agradecer a Mário.